É, Progress. vamos fazer o seguinte, vamos começar de novo e rezar para dar tudo certo dessa vez. Mas enfim. Bom, estamos começando o nosso papo aqui. Deixa eu me Tá vendo aí que tá desculpar. gravando? Tá gravando? Não, tá gravando, tá gravando. Tá gravando na nuvem. Eu não sei o que quer dizer isso, mas tá gravando em algum lugar. A gente acha depois. Bom, primeira coisa, eu quero me desculpar pela ausência, se somaram questões profissionais, férias, a saudade estava grande. Uma pena que por enquanto a gente ainda não tem o Márcio aqui. Espero que ele consiga entrar ao longo do tempo. A Nora também não está aqui hoje com a gente, mas vamos assim nessa versão Pocket por enquanto. Nós não temos muito temas em quantidade de títulos, mas temos muito tema em relação a conteúdo. Então vamos começar falando de fora, né, para depois vir internamente. Bom, os Estados Unidos e Israel já haviam anteriormente se unido numa operação bastante específica, né, tentando desmobilizar o arsenal, o pretenso arsenal nuclear iraniano, né, desmantelar aquela infraestrutura. Mas agora não, agora foi realmente a guerra ganhou uma outra proporção, né? Com Israel e Estados Unidos atacando o Irã e o Irã revidando pra, metralhadora na mão de macaco, né? E, bom, o Vitor compartilhou, ainda não tive a oportunidade de ver, uma análise que diz que por que o Trump não está ganhando a guerra, diferente do discurso oficial americano. Eu queria a sua impressão, Vitor. Eu ainda não li esse conteúdo. Ó, o Marcião está chegando aqui. Mas queria essa sua impressão dessa análise para ver até se a gente concorda ou não, em que pé que a Eu coisa acho que está. se você recebe informações de todas as fontes, né? Eu nem sei quem é a moça que está lá falando. Eu só Tá. compartilhei que é mais um ponto de vista. Então hoje em dia, você não existe mais um filtro, né? Você recebe informação de tudo que é lado, muitas vezes de pessoas que nem têm, não são especialistas. Então você recebe a conversa, você pode se guiar pelo que Diferente você. da gente, né? É bom que se diga diferente da Não, gente, que somos tudólogos, nem são, especialistas, nem tudólogos, tem o diploma de né? tudólogos, né? Que Ficam nem a aí dando gente tem, palpite claro. sem. Você pode ir um extremo, que é o próprio Trump dizendo que a fatura está liquidada, que está tudo resolvido. Aí você tem outro extremo, que é o Irã, dizendo não tem nada liquidado, nós é que vamos definir quando que termina essa guerra, petulantes, né? Então você tem esses dois extremos, e no meio você tem uma variedade de opiniões, né? Que são opiniões. Então essa moça alega, falou, olha, não está ganhando a guerra, porque assim, o que é ganhar a guerra, né? Ganhar a guerra é o quê? Você precisa saber o que é ganhar a guerra, porque não é entrar no Irã e ocupar o Irã, não vai acontecer isso. Então, essa questão de qual é o objetivo fica uma coisa ainda meio nebulosa, porque você não sabe exatamente qual que é o objetivo. O objetivo é derrubar o regime do Irã atual, que é uma teocracia, e colocar uma coisa completamente diferente. É esse o objetivo? Bom, não, o objetivo é só derrubar o governo anterior e a gente tolera um regime teocrático desde que seja jogue do nosso lado, desde que nos Pode ser, obedeça. hein? Como diria o Milton Neves, pode ser teocrático, mas pode ser teocrático, né? Então é isso. Então, você não sabendo qual que é o objetivo, fica difícil definir ganhei ou perdi a guerra. Agora, do ponto de vista dos Estados Unidos, existe um elemento que é o custo da guerra, que é muito importante para o público americano. E o americano com o tempo, vai ficando irritado com o volume de gasto dedicado a uma guerra lá longe e problemas internos sem solução ou toda a situação, todo o custo de oportunidade, vamos dizer assim, que você, ao direcionar os recursos para um lado. Então, o americano ele não é muito ligado nessa questão de internacional, sabe? Isso é bom para consumo de bolhas. Mas ele, na prática, pode ser, legal, vamos derrubar uma teocracia. Oba, vamos! Passou as 2 semanas, ele está muito mais puto que a gasolina subiu 20%, que é a realidade de hoje. E começa a pesar no bolso, aí o que está lá na bomba de gasolina vai se propagando para outras coisas, vai gerando inflação e aí o americano fica muito irritado, entendeu? Então, essa análise e a moça coloca alguns pontos. Fala, olha, os caras estão destruindo todas as bases americanas no Oriente Médio. Isso é o que ela está falando. Bom, são bases que foram construídas por décadas, foi gasto um bando de dinheiro lá, e agora os caras estão com umas bombinhas destruindo essas bases todas. Né? Então, assim, como assim estamos ganhando a guerra? Está destruindo um negócio de. Destruiu lá uma coisa.
uma base para reabastecimento de navio que ficava lá perto do Golfo, destruiu. Agora, para reabastecer, tem que ir mais longe. 3 dias a mais, 3 dias para ir, 3 dias para voltar. Então, você tem todas essas questões meio que logísticas que, infelizmente, a gente não sabe muito bem. A gente não é especialista, não sabe se quem está falando certo, quem está falando errado. Então, há controvérsia sobre quem está ganhando a guerra. Eu diria que há, sim. E aí você escuta, quando você vai escutar gente mais especializada no assunto, fala assim, bom, o Irã pode destruir usinas de dessalinização lá no Golfo. É uma catástrofe. Ali, vários países ali dependendo dessas usinas para ter água potável. Ele pode bombardear o aqueduto que abastece Riad, né? Acabou. Riad tem que ser evacuado em uma semana. Então, não é tão simples essa conversa. O desmantelamento do regime é um negócio bem mais complexo que qualquer outra conversa de Maduro, disso, daquilo. É um regime ideológico, né? Ele não subsiste por causa de uma pessoa, se substitui, entra outro, substitui, entra outro. Então, ele foi desenvolvido ao longo de 5 décadas para resistir. Então, não é assim fácil de mexer. Eu até gostaria mesmo que o Trump ganhasse, os Estados Unidos ganhasse, eliminasse o Irã, mudasse o regime. Eu gostaria que fosse semana que vem terminar, mas não é algo palatável. E aí quando você coloca as opções, tipo, qual que é a opção? Ah, o Shah vai. O Shah não tem legitimidade, o filho do Shah. Se o cara não tem legitimidade, talvez seja a hipótese menos provável, seja o Shah vai assumir. Se o cara é fraco, ele será alvejado por golpes a todo momento. Então, um governo fraco tem que ser sustentado pelos Estados Unidos, aí é mais custo. Você sustentar um governo num país de 90 milhões para evitar uma guerra civil, quanto custa isso? Então, do ponto de vista econômico, do ponto de vista político-eleitoral, eu considero que é uma guerra arriscadíssima para o Trump. Porque tem muita chance, não é que dá ruim que os Estados Unidos vai perder, mas tem chance de dar ruim no cenário doméstico para ele, entendeu? Porque no final do dia, eu ganhei às custas do quê? E ganhar significa o quê exatamente? Um novo regime favorável aos Estados Unidos? O quão distante está esse cenário? Então, eu diria o seguinte: para mim é um grande ponto de interrogação. Eu acompanho assim, com interesse. Não sei se está ganhando, se está perdendo. Você escuta, você é bombardeado por informações de todos os lados, mas não considero que a verdade esteja nos extremos. Não acho que nem é o fanfarronismo do Trump e nem é a ousadia dos iranianos, que também estão bancando né, o suprassumo, da última bolacha do pacote. Não, acho que não é nenhum dos dois, está aí no meio, em algum lugar, mas não será uma guerra fácil, sabe? As consequências elas podem ser ruins para o governo atual. E assim, historicamente, as guerras nas quais os Estados Unidos entrou, e pode ter ganhou ou não ganhou, elas, entre aspas, deram ruim. Deram ruim para o Bush no Iraque. Todas, de alguma maneira, ela volta, entendeu? Você não consegue. Ah, mas o Maduro. O Maduro é pegar um ditadorzinho na Venezuela, tirar de lá, acabou, não teve guerra. Aqui nós estamos falando de uma outra conversa, de um país muito mais complexo, que é regido por uma ideologia. É como se que você não você tira um cara, entra outro, né? É o menos importante. Matou o Ayatollah, entra um outro Ayatollah. Se você não realmente fazer ruir essas camadas de proteção, e isso implica fazer ruir a guarda revolucionária, os ayatollah, todo o regime dos ayatollahs, não vai resolver. Não tem oposição no país, porque ela já foi assassinada. Então é uma brincadeira bem difícil, sabe? Então, eu realmente confesso que eu tenho que subir no muro aqui. Eu não tenho uma opinião formada sobre quem está ganhando e quem está perdendo, mas eu enxergo, leio e observo que você tem argumentos de todos os lados nessa conversa. Ô, Xará, o que você acha? Normalmente na guerra a primeira vítima é a verdade, né?
A guerra ela se trava não somente no campo de batalha, mas também na propaganda, na contra-propaganda, na narrativa, né? A gente vê o Trump bem altivo, mas mas parece que o Irã, em alguma maneira, pelo menos o regime, está demonstrando uma resiliência, apesar de que é aquela história, eles nomeiam um líder, no dia seguinte, esse líder já não está mais lá, ou como agora, que o filho do Khamenei, segundo a informação de Israel, foi gravemente ferido. E aí, o que você acha? Os Estados Unidos está ganhando, está perdendo? Não é bem assim? Então, primeiro que, tecnicamente, Estados Unidos não está em guerra, né? Se tivesse, teria que ter pedido permissão para o Congresso, não pediu. Então, os Estados Unidos está fazendo alguma coisa que Rolou algum voucher do Senado, né? Ele teve algum tipo, eu não sei ele exatamente o que ter, aconteceu. eu acho assim, eu não, a que consta, não houve uma votação no Congresso para Não, entrar em guerra. não houve uma Então, declaração assim, formal de guerra, né? Como se não fosse uma teve, operação não teve. militar, Quem né? está em guerra é Israel. Israel está em guerra, sem Mas não dúvida, teve desde um 7 de negócio que outubro. eu li por cima, que ele ganhou alguma coisa no Senado, alguma que deu essa Hum, permissão de... bom, sei lá. Não, não teve isso, não. Eu estou perguntando porque eu li Eu não vi em rapidamente. lugar nenhum, pode ser. Enfim, o fato é que tá. Ele queria fazer alguma coisa do tipo que fez na Venezuela. Acaba com o cara, faz um partnership ali com alguém que come na mão dele, tipo, ó, achar uma Delcy Rodrigues dentro do Irã, mas não tem, né? Ou pelo menos, assim, aparentemente não está longe disso. Eu até pedi permissão para fazer. Já autorizei. Então, deixa eu colocar aqui. Olha só, isso aqui é o. Estão vendo aí, né? Ainda aqui está dizendo double. Agora sim. Isso. Isso aqui é o Polymarket, a chance de uma mudança do regime iraniano antes de 2000, antes do final do ano, né? Dezembro de 31. Aqui são, março de 31 está 6%, abril de 30 de abril 13, 30 de junho 23, 31 de dezembro 34. Mas o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, essa, essa probabilidade aumentou lá no meio de janeiro, quando o Trump começou a ameaçar, começou a deslocar porta-avião, tal, aumentou a possibilidade, foi até quase 50%. Depois diminuiu um pouco, tal, e deu um spike no dia do ataque, né, no dia 28 de fevereiro, foi para 55. Hoje está no mesmo nível lá de janeiro, até um pouco abaixo, né? Ou seja, nós temos aí uns 10 dias, né, de, de bombardeio e a probabilidade do mercado, né, de E eu, apostas e eu ia até está um pouco além, caindo. Xará. Ia até um pouco além. Mesmo no pior momento, não havia um consenso, né? Estava ali perto de Então, tá na 50%. meiuca, 50%, como estava em Meio cara ou janeiro, coroa, né? né? Preto ou Exato. vermelho. E depois de 10 dias, a probabilidade diminuiu, não aumentou, né? Porque se você tivesse uma campanha vitoriosa, isso aqui tinha que ter aumentado. Sim, sem Então, dúvida. aí tá ali no meio do caminho, tá aí uns 30% e tal, e é isso, né? Então, esse é assim, você tem uma. E aí começam os custos, porque o Trump, ele quer fazer as coisas rápido, né? É a Até porque ele tática não tem um do, putz, próximo mandato, né? vamos. Isso. E ele não tem, de verdade, um mandato para fazer o que ele está fazendo, né? O apoio do povo americano, isso todas as pesquisas mostram, é muito menor nesta guerra do que foi a invasão do Iraque pelo Bush, lá atrás, né? Então, ele de fato não tem um mandato real. Por isso teria que ser muito rápido. Por isso que ele começa a falar, não, tanto que os mercados melhoraram ontem, né? Não vai acabar, a guerra já está acabando, né? Porque ele não tem muito tempo. Quem tem tempo é o Irã. Por mais que esteja sendo bombardeado, esteja em dificuldades e tal, acho que a chave é Israel. Israel vai continuar, né?
e não sei como, por quanto tempo, porque aí abriu outra frente contra o Hezbollah, daqui a pouco o pessoal do Hamas, mas bem que o Hamas já tá cego, coxo e não tem muito tigre sem dente, né? Mas o Hezbollah está lá, tá resistindo, né? Então eu acho que hoje eu entendo esse gráfico. É assim, nós estamos numa situação em que Estados Unidos tem tem pressa, né, em terminar. E o Irã, obviamente, se terminasse mais cedo, melhor, mas está na posição defensiva. Defender é sempre melhor do que atacar, né? Essa é a minha visão. Bom, Márcio, você está ouvindo? Você está aqui com a gente? Eu tô Ah, beleza. ouvindo, Não, vendo. estou, Eu não não estamos consegui abrir sendo, a câmera de jeito nenhum. Não sei o que que não estamos, aconteceu. não estamos sendo brindados com a sua beleza madura, mas pelo menos temos a possibilidade de usufruir do áudio do seu saber. A pergunta é a seguinte, o Márcio, a gente está meio na dúvida, os Estados Unidos está ganhando a guerra, está perdendo, se essa guerra vai representar ao final o final do regime teocrático iraniano e nós vamos ter alguma coisa no lugar, ou na verdade aquela história foi uma surra para o Irã ficar na dela e representar uma ameaça menor aos Estados Unidos e a Israel, principalmente Israel, e seguir o regime. Se fosse um bilhete da loteria esportiva, qual que seria a sua aposta? Não vale triplo. Pô, pois é, a única aposta é triplo aí. Realmente é muito complicado de saber o que está acontecendo nessa história. Agora, eu ouvi uma parte do que o Vitor falou, ouvi uma parte que o Guterman falou, né? E realmente o grande problema é esse: quanto mais demora, maior vai ser o desgaste para o Trump lá nos Estados Unidos, né? Ele, não sei qual era a expectativa que ele tinha de acabar logo com isso aí, mas eu acho que esse prolongamento de tempo, eu já nem sei quanto tempo já tem essa guerra, e esses gastos bilionários de armas, etc., etc. Então, eu acho que alguma coisa ele vai ter que fazer o mais rápido possível aí, né? Porque não é Venezuela que chegou lá, tirou o cara, botou alguém, a gente conversa. Lá o buraco é infinitamente mais embaixo. É um pessoal fanático, religioso, é um pessoal suicida, é um pessoal. É muito mais complicado e vários outros já quebraram a cara lá, né? Então, é, eu, assim, nesse momento, eu acho que em algum momento ele vai ter que ou voltar atrás, ou não sei, eu acho que ele se meteu no buraco e não sabe mais como é que vai sair. Essa é que é a minha visão. E periga qualquer saída ser ruim para ele, né? Mas vamos ver, vamos ver. Olha, eu vou dar aqui a minha opinião. A gente, eu não, eu acho que nem o mais otimista trampista poderia imaginar que uma situação como essa pudesse definir em uma semana você tendo uma queda de regime. Então, acho que assim, a gente pode analisar isso em camadas, né? Desde o aspecto militar até o aspecto geopolítico. Militarmente, indiscutivelmente, os Estados Unidos causou uma baixa muito significativa no regime, né, iraniano no que diz respeito à sua integridade, né, marinha, força aérea, né, já tinha atingido razoavelmente bem a infraestrutura nuclear e agora é toda essa parte do aparato militar em relação à posição geopolítica do Irã ali na região, né? O Irã saiu atirando para todo lado, o que, de certa maneira, eu acho que foi uma tentativa de dar uma maior complexidade para a guerra em si, mas que eu acho que, de uma certa maneira, implicou num isolamento. Agora, a meu ver, e aí eu acho que é o mais importante, pensando no povo iraniano, as baixas que os Estados Unidos causaram ao Irã, inclusive as baixas políticas, né, das lideranças e tudo, eu acho que, infelizmente, por enquanto e nem de longe, afetou a estrutura de poder, né?
Há pouco tempo atrás, o regime teocrático iraniano reprimiu de forma bastante violenta, com milhares de mortos, uma tentativa de manifestações contra o governo. Algumas imagens mostraram aí esses dias o que seria supostamente uma manifestação bastante representativa de apoio ao governo. Então eu diria o seguinte, não dá para dizer agora quem que ganhou ou perdeu a guerra, mas eu acho que tem assim, o Irã foi de certa maneira contido, né, no que diz respeito ao aspecto geopolítico, mas nem de longe, a questão do regime, né, e o que importa é isso ao final, porque o que importa ao final é você ter uma força política comandando o Irã que esteja mais próximo de uma convergência com os Estados Unidos que não pregue o fim do Estado de Israel. Isso não mudou, né? A guerra está rolando aí, mas até esse exato momento você não tem nenhum sinal de diminuição de tensão ou de buscar ali algum tipo de entendimento. Ou seja, quem está no poder no Irã tem como objetivo exterminar o Estado de Israel e vendo os Estados Unidos como o grande Satã. Isso não mudou ainda. O que não quer dizer que os Estados Unidos não tenham sido eficientes em alcançar alguns objetivos militares. Um regime que está tanto tempo incrustado no poder não vai sair do poder assim. E eu acho o seguinte: não existe vácuo. E a pergunta que seria, ok, tá bom, tiramos o regime teocrático, entra o que no lugar? Né? E sinceramente falando, quando em 1979, quando teve a Revolução Islâmica, o Ayatollah Khomeini, do exterior e do exílio, ele tinha uma voz que ele fez com que todos os iranianos que haviam saído do país voltassem para o país, né? Eu não percebo no sucessor do trono lá, do Reza Pahlavi, essa mesma avanço ou essa mesma liderança sobre quem está fora do Irã. Né? Existe uma celebração de todos aqueles que estão fora do Irã, mas será que eles estão dispostos a voltar para o Irã? Como estavam dispostos os iranianos que atenderam o chamado do Ayatollah Khomeini. Aliás, eu dei como dica aqui uma vez um filme fantástico da Sally Field, né? Nunca Sem Minha Filha, não sei se você já viu esse filme, é espetacular. Conta exatamente a história de uma americana casada com um iraniano, uma vida estabelecida nos Estados Unidos, e o Ayatollah Khomeini faz aquele chamado, ele volta para o Irã, e quando ela põe o pé no Irã, ela virou iraniana. Porque o cara foi lá, vamos visitar a família. Quando o cara chegou lá, não, não vamos visitar a família, não. Nós vamos morar agora no Irã. E ela, como esposa de um iraniano, colocou o pé no Irã, era iraniana também. E o filme é bastante interessante. E por incrível que pareça, fala da Revolução Islâmica, mas acaba sendo atual. Então, eu acho que a gente vai precisar de um pouco mais de tempo para tirar um pouco mais de conclusões, né? Bom, agora que a gente já falou um pouco lá de fora, né? Vamos vir aqui para a nossa desgraça cotidiana. A Venezuela continua em stand-by, né? O Maduro está preso, vai ser julgado. Tem um regime lá que parece ser um pouco menos agressivo aos Estados Unidos, mas nem de longe houve uma mudança significativa. Vamos ver se vai ter um próximo processo eleitoral, se ele vai ser mais limpo, se vai ter uma transição ao longo do tempo. Enfim, isso é o tempo que vai dizer. Eu não, eu queria, dessa vez eu vou começar pelo Xará. Xará, o STF, a casa caiu ou mesmo diante de toda essa bandalheira, não tem outro nome, eu poderia falar putaria, mas ficaria pesado, né? Então, diante de tudo isso que a gente está vendo, a casa caiu, haverá mudanças, então, daqui a um ano a composição do Supremo terá sido alterada por algum tipo de evento como um impeachment, uma renúncia, um afastamento, enfim. Ou é só deixar esfriar que no final vai ficar tudo elas por elas. O que você acha? A casa caiu ou não? Tinha uma peça de teatro, né? Balança, mas não cai. Isso é um É programa isso. humorístico. É o programa humorístico, exatamente. Você acha, esse tiro, porrada e bomba, você achou que era do Irã, né? Não é, Não não. isso aqui o Irã Não. é bom. O que Você- está acontecendo você- no Golfo é você- não fichinha é- perto do que está acontecendo aqui. Fichinha, em Brasília, pô, assim. E é interessante porque é o quarto poder funcionando, é só a imprensa. É É só a verdade. imprensa enchendo o saco. Assim, tá todo mundo. Tem alguém ali dentro, né, da PF, enfim, da CPMI, né?
dando corda e está saindo as coisas mais escabrosas. Então é só a imprensa. E eu acho assim, é, eu sei que não são eleitos, né? Não deveriam ser deveriam ser não deveriam ser sensíveis, né, a manifestações populares, mas eu acho que falta manifestação popular, né? Falta uma pressão sobre os representantes do povo, porque para Dilma cair, você precisou ter 1 milhão, 2 milhões de pessoas na rua. E uma pequena recessão também, né, Xará? Também Pequeníssimo. ajudou, sem dúvida, né? O conjunto da obra. Aqui, se não tiver uma autocontenção, se não forem os próprios ministros do Supremo a liderarem o processo, e aí nós estamos falando do Fachin, da Carmen Lúcia. Desculpa, eu tenho vontade de dar risada, mas eu vou procurar segurar Tá o bom. meu, o Fachin, Carmen Lúcia, né? O Fux, enfim, que deveriam liderar um processo O André Mendonça de também, né? o André Mendonça, que está aí deixando a corda, né, dando corda, tal. Enquanto não tiver alguma coisa nessa linha, você vê, esse contrato aí da esposa do Alexandre de Moraes. É impressionante que precise de alguma coisa além desse simples contrato. Então, demorou 3 meses para vir a público para dar alguma satisfação. E assim, eu nem sei por que veio, né? De repente achou que deveria, por algum motivo. Piorou, né? Ficou pior, né? Pois é, só piorou Até a a quantidade, situação. quando você soma lá, Ficou, né, as seria, causas e as reuniões, deu 1 milhão, Aí né, reclavado na média. virou lá, vai pro Guinness, né? A hora advocatícia mais cara do planeta. mais cara do planeta, de todos os tempos. Não, agora, Então, essa questão desse ela- contrato, meu, é uma vergonha, porque assim, todo mundo sabe do que se trata. Sabe, vamos então, falar, para comprar o o rei tráfico de está influência absolutamente nu, com os balangandã balançando, entendeu? Não, assim, não tem por onde. Um troço assim é ridículo, ridículo. Mas é, vai continuar nesse mundo de faz de conta. Minha aposta é que nós vamos levar isso aí, vai continuar saindo um monte de coisa. Chega uma hora que acaba, né? Também tem isso. Ah, mas eu acho que tá só no começo, hein, Xará? Eu acho que eles estão Pois é, mas mandando. A a sensação que eu conta tenho, gotas. a sensação que eu tenho, é que, inclusive, que eles mandam tipo de uns recados entre linhas. Ó, tá vendo isso aqui? Nós temos mais. Tá, ó, tá vendo isso Então, aqui? Nós temos mais. eu acho que tem putz, eu um gostaria de elemento, acreditar. um elemento que pode. Eu também sou muito cético. Para mim, sempre Então, vai acabar peraí. em crise. Então, só para a gente passar a bola redondinha, porque vai meio quadrado, Xará. Então, você acha que no final é o seguinte: vai empurrar com a barriga, vai empurrar com a barriga e não vai dar empurra nenhuma, é isso? Eu acho. Tá bom. Vamos lá, ô Vitor. Você Eu, também eu geral, compartilha não, eu esse geralmente sou ceticismo cético, acho pra, que o cliveniano? normal é dar em nada, mas tem um elemento aqui que pode, para mim, gerar uma novidade, que é a relatoria do André Mendonça, né? O cara, de repente, se vê diante da relatoria. Existe o espírito corporativista, de um lado, mas do outro, Você acha que ele existe pode reencarnar um Joaquim Barbosa, assim? acho que pode, né? Então, assim, é uma possibilidade. Não estou dizendo que vai, porque se tivesse na mão de um Toffoli, de um Gilmar, de um Dino, aí acabou, Ah, isso aí já esquece. estava morto, tinha morrido Caixão e vela como preta. estava, na verdade, né? A investigação toda estava colocada embaixo do subsolo, não ia acontecer nada. Como foi para a mão do André Mendonça, é uma outra conversa. Você acha que nós estaríamos sabendo desse diálogo com o Alexandre de Moraes na mão do Toffoli? De jeito nenhum. Então, eu acho que o fato de estar com um relator que, em tese,
não está alinhado com com a turma dos empresários, os ministros dos empresários, né? Ou a galera do Lula e tal, não, ele não é dessa turma, de repente podemos ter desfechos diferentes. Agora, só vai haver mesmo uma situação limite de expurgo de um dos dois, né? Nós estamos falando de dois. O Toffoli saiu do holofote agora porque entrou o Xandão, mas logo ele volta, porque ele também está devendo muito aí, né? Só vai haver um expurgo. Aí eu acho que E acho que essa cagada toda ainda não chegou num expoente do STF, que com certeza não ia deixar passar um filezão desse e não dar mordida dele. O sua cara linha. tem a CBF. Pô, o cara tem a CBF no bolso, bicho. Imagina um banco master. É Se o cara ia verdade, deixar passar batido. Acho que vamos ver. né? Só, Mas só uma o. observação, desculpa, termina depois Não, eu vou não, vai fazer lá, uma faz aí, observação. faz a observação, faz a Não, observação. eu acho, desconfio que esses vazamentos mais recentes foram o material que foi mandado para CP, não tem a ver com o Mendonça, foi o material mandado para a CPMI, que Sim. o Gilmar anulou, mas não deu tempo, porque o material foi, ele Ah, ordenou a destruição das provas, da que foi para a CPMI, entrou, né, rasgando a lei e tal, e anulou, só que o material já tinha ido. Então eu acho que é dali que está saindo. entendi, entendi. Mas não, mas o que eu me refiro ao André Mendonça é que a condução do processo ela será provavelmente séria. Não vai Uhum. botar embaixo do tapete. Talvez isso leve a mais e mais notícias ruins para alguns dos personagens lá. Mas eu acho que o expurgo de um desses caras só vai acontecer via Senado. Não tem como, qual é a outra maneira? Isso. O STF vai. Não vai, o STF já mostrou como eles se comportam naquela reunião gravada. É tudo amigo, ninguém é legado a ninguém, eles são um corpo. Não vai. O Xandão, renuncia. Ou o Toffoli, É um pede, não corpo, vai rolar isso. é um corpo até a hora começar a afundar, né? Porque na hora que começar a afundar, né? É Tanto que é que, Mas o que que é assim, começar a afundar? afundar, vamos já está lá, O que vamos que é lá. afundado. afundar? Quem É, Exato. tirou, quem tirou o Toffoli da relatoria? Quem tirou? Foi uma decisão. Então, olha só, foi uma pela aquela reunião foi uma proposta do Dino. Não, quem tirou foi o Lula. O Lula largou ele e o Dino deu a saída honrosa. Pode ser. O Lula largou o Toffoli, tira esse cadáver daqui do meu lado, e o Dino teve a elegância de oferecer a saída honrosa. Olha, nós sabemos e tal, e não sei o que lá. E blá. Você acha que o Dino ofereceria uma saída honrosa para o Toffoli? Então, De mas própria lavra? Duvido. assim, na boa, essa história eu não sei se encaixa muito. Por quê? Porque do jeito que está indo, prejudica mais o governo Lula do que estava antes. Não é que eles Quando estavam esse. tentando conter, mas é um transbordo de Então, merda. Não tem mais como então, conter esse mas é negócio. isso. A hora que você. Digamos que o Toffoli continuar, é isso que o Vitor falou. O Toffoli tivesse lá, você não estava sabendo de nada disso que saiu nos últimos dias. Sim, Né? Era mais complicado a coisa acontecer. Né? sim. E eu acho que me parece que seria um cenário melhor para o Lula do que isso que está acontecendo agora. Eu acho que é o Então eu seguinte: acho que quanto o mais você Toffoli segura a boia. seria útil. Não sei, eu acho que quanto Eu, mais você segura a boiada, pior é o estouro dela. Porque essa cagada, ela é eu, tão. eu, O que eu acho que eu aconteceu? acho, eu acho que aconteceu. Desculpa, eu tenho uma outra teoria. Eu acho que o que aconteceu naquela reunião foi o Edson Fachin ia levar a coisa para o plenário no dia seguinte. Sim, Ia levar para o plenário. E no perfeito. plenário, filmado, ia ser muito mais difícil ter essas conversas que eles tiveram a quatro paredes, dentro de quatro Ah, paredes. sim. Por Então isso ó, que. chegou uma hora que foi meio que um checkmate do Fachin. Falou assim, puta, eu vou levar para o plenário, nós vamos discutir isso a portas abertas, se não acontecer alguma coisa aqui. Aí veio o Dino. Para mim, essa é uma história melhor do que o Lula tentar tal, porque eu acho que
piorou a situação para o Lula. Tudo isso que está saindo lembra corrupção, e corrupção é um negócio que é piche pro PT, É. né? Bom, E não, e qualquer escândalo de corrupção, ele vai ser atrelado ao governo. Por mais que haja Isso, personagens dos dois lados envolvidos, né? Que é o que exato, temos. mas é o governo que está ali, O então, né? governo está lá e vai ser então, difícil segurar. Agora, veja, a minha opinião, eu só acho que só haverá um expurgo de um desses dois aí se houver uma intervenção do Senado com o processo de impeachment. Porque eles não vão renunciar, eles Concordo, não vão fazer é nada. O isso. Supremo não vai fazer nada. Então precisa o Senado tomar uma atitude. O Senado vai tomar atitude com Alcolumbre? Duvido. Na então. próxima legislatura, aí pode ser. Dependendo de quem, como é que ele Ou seja então, ou proporcional. então ou então um acordão, né? Tô na mão sem esculacho. Eu renuncio, mas vocês não fazem uma perseguição. Porque, veja só, Mas, a o- coisa está mas escalando. Hoje já não se fala mais só em impeachment. Hoje já se fala em denunciar o Alexandre de Moraes por crime, né? Por, como é que se chama? Advocacia administrativa, não é isso? administrativa. Mas quem vai fazer isso? Eles são ministros do Supremo. E Hum. quem vai fazer? Deixa eu Eu só não falar consigo então. ver Ó, isso O acontecer. Xará acho que vai ficar nisso aí. O Vitor acho que vai ficar nisso aí, a não ser que, num um gesto de improvável, o Supremo promova, abra o Alcolumbre, Isso aqui acolha. eu não acredito. Eu acho que vai ficar nisso aqui, a não ser que no próximo ano tenhamos um Senado mais combativo, menos subserviente, com um presidente do Que é o Senado que medo. seja Que é um o, Rogério Marinho, um Alessandro Vieira. Aí a coisa, aí que os é o caras medo. dançam, Que é o né? medo dos caras em relação ao Senado, né? Que é o medo de que Exatamente. haja uma mudança. Ô, Márcio, Oi? seguindo aqui no nosso bolão, não vai dar nada, ó, versus ferrou, a casa caiu, quase que eu falo fudeu, ia ser terrível. Né? Qual que é a sua aposta? Você está cético como meu amigo Marcelo e Vitor, ou você acha que tem alguma chance de dar alguma coisa? Eu já mais ou menos desconfio a resposta, mas tem que perguntar. Não, eu acho o seguinte, tá? Qual é o problema? O problema é o seguinte, é que cada vez isso aí não tem como não respingar no Lula, né? Não tem como não respingar na candidatura, e as pesquisas estão mostrando isso, né? A cada dia o Lula fica mais fraco, né? Aliás, Então, falaremos disso a seguir. eu sei. Agora, o que que acontece? O grande problema é que isso está pegando uma proporção tão grande que realmente eu até acredito que o próprio Lula, os lulistas, de um modo geral, estão sentindo que tem que fazer alguma coisa, né? Lembra do Dick Vigarista, aquele? Mutley, faça alguma coisa tem que fazer, pô. Alguma coisa tem que acontecer. Agora, o problema é esse. Você imagina, vamos cortar o pescoço de quem? Do Xandão. Aí, o segundo ponto é o seguinte: e as decisões que o Xandão tomou? Como é que fica? Imprestáveis. Porque acima, eu concordo com a visão do Gutermann, e eu fiz essa pergunta esses dias, mas quem é o judiciário que vai julgar esses casos? Eles são ministros do Supremo, né? Então, agora, eu acho o seguinte: é muito provável que aconteça alguma coisa. Você imagina, a coisa evolui, o pessoal vai jogando, vai tocando a bola, chega em novembro, lá chega em outubro, pô, os, os congressistas que, né, apoiaram, né, os congressistas que mais apareceram para derrubar os caras são eleitos. O Lula perde a eleição e elege, vamos dizer que seja o Flávio Bolsonaro. Imagina como é que esse STF vai ficar, como é que vai ficar a autoridade dos caras com um presidente que não seja o Lula, que seja, pelo jeito, né, ou é um é outro, que seja o Flávio Bolsonaro, por exemplo. Então, em algum lugar no meio disso tudo, entre março e outubro, eles vão ter que fazer alguma coisa, eles vão ter que apresentar uma cabeça, pelo menos isso. Eu acho que tenderia a acontecer um negócio desse. Acho que foi o Gabeira que falou isso, em dissolver o Supremo, né? Acho que o Gabeira falou isso na Globo News, né? Hora tem que dissolver. Na verdade que ele falou textualmente, o STF tem que acabar, e aí o pessoal corta,
Mas o que ele estava se referindo é o seguinte, que esta formação do STF teria que acabar e teriam que ser empossados novos ministros, não a instituição em É. si, né, Sim, para que a credibilidade fosse resgatada através de um novo colegiado. Que esse aí colegiado, e como é que esses ministros seriam escolhidos? Aí que o negócio fica complicado. Serão indicados pelo Lula, pelo presidente? Pois é. Eles conseguiram chegar a um ponto que a coisa não tem uma solução trivial. Eu me lembro as equações lá de matemática, não tem uma solução trivial. Não tem um jeito. Alguém vai ter que sair muito machucado dessa história. Agora, se o Brasil fosse um país em que o povo realmente saísse na rua e cobrar, mas não é, né? Eu me lembro, assim, a maior decepção da minha vida foi as diretas já em 84, botamos 1 milhão de pessoas, o Congresso falou, pô, não vai ter não. direta já e pronto, todo mundo botou o galho dentro e acabou. Então, nós não somos um país que se caracteriza por esse tipo de coisa. Agora, alguma coisa vai ter que acontecer, porque até o Bom, pessoal então, do Porta dos Fundos, só fechando, já está fazendo vídeo. aliás, Porta dos Fundos, que sempre foi chapa vídeo branca, horror excelente. oficial, anti-Bolsonaro, está sacaneando, né? Fizeram um Não, videozinho até bem engraçado com vocês o vão pessoal. agora, Alguma vocês coisa vão eles vão ter que concordar fazer. comigo, eu acho, Márcio. Pararam de falar em Bolsonaro. Isso é verdade. Acabou. Você Você vê que está a escutando falar de gravidade é Bolsonaro? tanta, né? Está A gravidade. esquecido lá na prisão lá da Polícia Federal. Faz umas 2 semanas, ninguém fala mais de Bolsonaro. Sempre tinha uma notícia, né? Que o Bolsonaro, isso, que o Bolsonaro. Acabou. Esqueceram o Bolsonaro. Olha, então, se a gente for fazer um termômetro, a gente sai do mais puro ceticismo guterniano Quase e a uma gente. coisa clevelandiana. Ué, não, mas aí, Exatamente, quase, puta, quase. Não, é zero absoluto, né? Você Zero nunca absoluto. Isso. atinge. A gente nunca atinge. É tipo, é tipo a inércia, né? É um conceito, mas Isso. que tem sempre um nível de atrito. é um conceito Não. Chegamos. só teórico, né? É um conceito Teórico, teórico. exatamente. Isso. É. Isso. Exatamente. E chegamos aqui à velha e boa ingenuidade portiana, podemos dizer assim, Tiano, portense, o portismo. o portismo, é isso aí. Gente, o que eu acho? Esse escândalo aqui, ele já tem vida própria. Ele já tem vida própria. É um nível de complexidade. Oh, meu Deus do céu, peço desculpa aqui, gente. É um nível de complexidade tão grande que já ganhou vida própria, né? E então, eu sinceramente falando, eu acho que agora não tem mais como conter a crise, tem como tentar ali cada um na sua conter seus danos. Então, não consigo imaginar um cenário de que daqui a alguns meses isso tudo que a gente está vivendo, esse contrato de 129 milhões, essas ligações, até porque eu acho que do que foi vazado até agora, nós estamos falando do mínimo. Nós estamos falando do mínimo, tem coisa pra caralho ainda para sair aí, então eu acho Caramba, que. você falou palavrão agora, meu. Ah, meu Deus do céu, puxa vida, me perdoem. Mas eu acho que tem muita Foi sem coisa para dito. sair, tem muita coisa para sair, e digo mais, eu acho que o ritmo e o que está sendo colocado como público, não acho nem que seja obra do acaso, eu acho que tem mérito, tem método. Né? Algumas gravações é para dizer o seguinte, ó o que nós temos aqui. Imagina o que a gente não sabe de você. Eu acho que tem muito recado nas entrelinhas. Então, não consigo imaginar que vai ter uma operação abafa, é capaz disso. E, mais do que isso, eu concordo com o Marcelo, que talvez tenha pouca pressão popular, no sentido, existe muita indignação, né, comum, mas a gente não vê isso se transformar, sei lá, num quebra-quebra, numa convulsão social. Mas esse escândalo, diferente do mensalão, do petrolão, onde a conta foi dividida por todos nós, onde o desvio foi do recurso público, não, esse dinheirinho aí que foi roubado tinha dono, hein? Esse dinheiro que foi roubado tinha dono. Ah, sabe aquele filme lá que o camarada no meio do assalto fala para os ladrões, vocês sabem que vocês estão roubando? Para mim para mim é a mesma coisa, não vai ficar barato. Não vai ficar barato. O cara não vai vir aqui passar a mão em 50 bi, pagando de gatão. No Brasil,
Meu amigo, se você mata, os caras te soltam, imagina Não, crime. mas eu acho que nesse caso, acho que o Vorcaro, esse dança, tá? Esse dança. Mas Então, aí a pergunta por é, o que que ele entorno dança? dele? Dança porque é exatamente por isso. E Roubou você acha gente que isso, grande. você acha que o cara ganhou 129 milhões num contrato e os caras vão tomar uma pica de 50 bi e vão achar graça e vai ficar por isso mesmo? Mas de Mas jeito aí que nenhum. tá, o Vorcaro era um empresário ostentador, deslumbrado. Sim. Ele não tinha nenhum poder, ele comprava influência. Então é um peixe fácil de se botar na gaiola, né? Do Ah, aquário. mas bom, Agora, eu os diferente, divinos, aí é outra conversa. Quem desafia eu não esses acho, caras? eu não acho não. Tanto é que a Malu Gaspar, Lauro Jardim, Globo, eu acho que assim, Acordaram nós do estamos coma, né? Acordaram do coma, exatamente. Você vê o mas Estadão. Por quê? Mas por quê? Eu tenho sempre uma teoria. Quando é que a coisa vira? É quando o molho sai mais caro que o peixe. Quando é que a coisa com a Dilma vira? É quando ela produz uma recessão absurda, o mundo crescendo na razão de 3%, a gente encolhendo na razão de 3%. Então, quando o molho fica mais caro, pô, quando é que o Collor cai? O Collor cai que depois de um esculacho geral, ele ainda passa um arrego, passa uma sacolinha lá com o Paulo César Faria, esculachando todo mundo. É a história do Calígula, meu amigo. Chegou uma hora que ele esculachou todo mundo, que o Senado foi lá e se virou contra ele. Não acho que é muito diferente agora. O esculacho, o molho, ficou muito mais caro que o peixe, mas é muito mais caro que o peixe. Então, a meu ver, haverá uma mudança, a meu ver, haverá algum tipo de ruptura, ou alguma cabeça vai rolar, vai ter um boi de piranha, porque nós passamos de qualquer limite. É um negócio absurdo, assim, indescritível que a gente está vivendo. Né? É incrível que o simples fato de que o contrato da esposa do Alexandre de Moraes tivesse vindo à tona e precise de mais alguma coisa. não, realmente isso é um absurdo. Exato, é um negócio. Aquele negócio é tão É, absurdo, é óbvio. né? Ah, não, mas não, mas calma, facas guinso, mas calma, não é só isso. Ele foi fumar um charuto lá na casa do camarada. Mas calma, não é só isso. No dia que o camarada foi preso, ele ficou o dia inteiro mandando mensagem. Ô, meu irmão, vocês mandam mensagem dessas que apaga? Porque eu não mando, não. Não escrevo nada tão proibido assim que precisa apagar Você rápido. copia no bloco de nota? Eu não faço nada Você disso, eu vou escreve lá no e bloco de mando e nota, tira tal. uma foto, né? De vez em quando eu arquivo lá, porque fica um monte de conversa perdida, mas se alguém pegar lá, sei lá, vai ver uma piada, não tem nada muito para esconder. Agora, esse negócio, manda mensagem que apaga, e não sei o que lá. Aí inventa essas notas, né? Parece o Bill Clinton, né? Não conheço aquela mulher. Eu nunca fiz Uhum. relação sexual com aquela mulher. É, Mas o que quer dizer certo. relação sexual? É penetração ou sacanagem? Não, Então você não, vê que essas. foi quando o Clinton quase dançou lá, porque lá é sério, quando ele Não começou pode, a tentar pode fazer teorizar que sacanagem, mas não sexo pode oral não mentir. era sexo, né? Então, quando você vê Aí, essas. aí fica Exatamente. complicado. Aí fica Essas, complicado. aí você pega essa nota da esposa do Alexandre de Moraes, aí a nota da Secretaria de Comunicação a pedido. Porque você viu que a Secretaria de Comunicação do STF não é trouxa, né? Ó, nós fizemos, mas a pedido do gabinete do Alexandre de Moraes. Isso me lembra aquela operação Uruguai do Collor. Né? Os neófitos nem sabem o que é isso aí. Mas quem é um pouquinho mais velho lembra. Ah, mas de onde veio esse dinheiro? Não, um empréstimo que o Collor pegou lá num banco no Uruguai. Porra, não resistia a 5 minutos de uma análise. Pô, esses dias foi até ridículo, né? O pessoal da Globo poderia aprender uma tabuada ali, pelo menos 4 operações. A Malu Gaspar ali num bloquinho ali, numa canetinha, desmontando aquela versão ridícula, né? Que até o número de reuniões com o número de, é, de, é, De de milhões. batia, né? O número de interações e de ações supostamente prestadas batia exatamente. Quer dizer, que nem o Daniel Alves, o lateral mais caro da história do futebol quando veio jogar no São Paulo, né? Essa é a esposa do Alexandre de Moraes, a advogada mais cara do mundo. Mas não é de hoje, é de todos os tempos. Né? O É, advogado mais caro do mundo de todos os tempos. E é pior, porque quando você vê lá o. Como é que chama? Description Job, né? Job description. Job Description. Ela é, bombou em tudo, porque tudo que ela fazia, o cara se ferrou. Compliance do banco, era uma roubalheira desgraçada.
Defender o banco, não sei o quê, o cara está preso, o banco estampando. Ah, Então, quer dizer, e, porque veja só, o contrato fica ainda mais caro do que se possa imaginar, porque ele vem junto de uma incompetência avassaladora de todos os campos, não serviu de nada. Então, assim, eu tenho a sensação, para mim, beira o impossível que não haja uma consequência qualquer que, a certa altura, o Senado, que um dia já dispensou o Collor, que um dia já dispensou a Dilma, já teve governador cassado, senador cassado, acho que chegou a hora de um freio de arrumação no STF, uma vez que o próprio STF não é capaz de tomar uma medida qualquer que não seja uma coisa assim. Mas o Senado dispensou essa galera provocado pela Câmara, né? Sim, Dali surgiram os impeachments e tudo mais. Se fosse a mesma coisa, eu até poderia achar que teríamos mais chance, que a Câmara ela é menos conservadora e menos, né, você tem é mais mais. pulverizado, né? Mas como tem que partir do Senado e depende muito do presidente da casa, que é um que está lá na Berlinda, que foi experimentar o uísque Macallan E lá ele também. tá, exato, ele estava lá. Então, assim, eu não vejo muito sucesso. Ano que vem, eu acho que essa história não morre tão cedo também. Se ela se Pode ser. prolonga até o ano que vem com nova legislatura, aí a coisa pode mudar. Então, beleza. Uma nova casa, o cara assumindo em fevereiro, né? Vai assumir em fevereiro. Isso. A depender de quem seja, aí a coisa Bom, pode pegar no né, breu, eu acho. e então, como nós estamos na reta. eu só queria, Pode falar, Márcio. só queria falar uma coisa que com relação ao que o Vitor falou, né? Ninguém toca mais no Bolsonaro. As coisas evoluíram tão rápido. Acho que quando começou essa história do contrato da mulher do Moraes, deve ter uns 2 meses, 1 mês e meio. Eu me lembro eu tenho, né? Os lulistas fanáticos frequentam a minha timeline lá, eu trato muito bem, né? E eu me lembro que quando se falou nisso, um cara botou lá, e eles são agressivos, né? Ah, você acredita na Malu Gaspar e acredita no Coelhinho da Páscoa e não sei o quê. Imagina se vai ter um contrato desse, que coisa ridícula. Agora, a própria mulher, né, o contrato que não existia, não tinha como, a mulher está Exato. dizendo que existe. Quer dizer, eles começaram dizendo Está que não tinha justificando, né? contrato nenhum. Primeiro, e Antes não tinha o obviamente, contrato, agora tem o contrato, mas está aí a agora tem que prestação de botar, serviço. né? Ou seja, né? Fumou, mas não tragou, pô, que negócio é esse, pô? Então, Bom, desmoralizou, é desmoralizou. O ponto, eu acho que a palavra é essa, desmoralizou completamente o lulismo, os lulistas, coisa e tal. Agora, quem é fanático, aí não aí tem não tem jeito, jeito. não Quem é tem jeito. Shandon Lover não vai ter jeito, né? Ah, não vai Bom, ter jeito. seguinte, o Vitor falou aqui que essa coisa não acaba do dia para a noite e que ela pode se estender até a próxima legislatura. E falando em próxima legislatura, nós estamos falando de eleição. Perceberam? Falando de eleição, nós Nossa. estamos falando de pesquisa. Nós vamos inverter aqui a ordem agora. Ô, Márcio, as pesquisas têm mostrado o Lula e o Flávio cada vez mais empatados, né? Se a gente fosse falar em termos de tendência, parece que nós estamos às vésperas de uma inversão, né? Porque o Lula nasce no teto e o Flávio, que até pouco tempo atrás era quase que uma piada para muitos, né? Como mais um devaneio do Bolsonaro, mas parece que ele não estava tão errado assim. Como é que você vê aí as últimas pesquisas e o quadro, a temperatura para a próxima eleição? Ah, eu vejo, ainda mais com tudo isso que aconteceu, desde a escola de samba, todo esse monte de tiro no pé que os caras deram, o Lula vai perder para ele mesmo, né? O Lula não tem, assim, ele não tem como atingir os 50% no segundo turno, está cada vez mais difícil. E quem faz, eu conheço um engenheiro, alguma coisinha eu conheço de como é que faz estatística, né? A estatística ela tem aquele fator inércia, né? Aquele fator inercial, ou seja, quando há uma mudança muito grande, eles tendem a, né, não fazer, que foi o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, com o Trump na Hillary, aquela famosa virada lá e tal. Então, eu acho que se o pessoal diz que está empatado, é porque o Lula já está perdendo, e perdendo mais ou menos fácil. E a tendência é que cada vez fique pior para ele. Eu me sentiria mais confortável se o nome da direita não tivesse o sobrenome Bolsonaro, porque é o único que tem uma rejeição
grande. Mas já que vai ser, eu acho que o Lula, assim, a probabilidade, claro, tudo pode acontecer, futebol é uma caixinha de surpresa, mas assim, o Lula se reeleger está cada vez mais difícil. Está cada vez mais, independente de quem seja o adversário. E se, pelo que dizem, o Flávio é um Bolsonaro, mas sabe comer de garfo e faca, não arrota na mesa, coisa e tal, é, a tendência é a tendência é o Lula perder, a tendência é o Lula perder, ou seja, não, a não ser que haja, sei lá, uma virada de jogo tremenda. Eu acho que se dá que está empate, ele já está perdendo e perdendo significativamente. É a minha E visão. você, e você, Vitor, você acha também que se está empatado, se der um Photoshop ali, já tem uma cabeça de vantagem ou ainda não? Não, depende do instituto, né? Datafolha deu 3 pontos para o Lula, certeza que está empatado. Mas eu confio no Paraná. Eu sempre falo isso. Para mim, eles acertam, tem consistência. Paraná já dá o Flávio, tipo, numericamente à frente, mas empatado tecnicamente. Mas em ascensão, enquanto o Lula tem uma discreta movimentação para baixo, sempre ali no mesmo patamar, né? Eu acho que na próxima rodada do Paraná, eu já vejo o Flávio em vantagem no limite da margem de erro, minha opinião, tá? Então, no próximo do Paraná, ele vai estar no limite da margem de erro. E aí, capaz que. Aí não sei o que vai acontecer depois. Se ele aumenta mais ou de repente se ele também atingir um platô. Porque essa questão você não cresce indefinidamente, né? Eu não acho Sim. que é uma parada para ser liquidada assim tão facilmente. Não acho que é isso. Então, mas acho que existe um claro favoritismo do Flávio, na minha opinião. Assim, existe um momento que o Lula perder. Por quê? Porque, assim, o que vai o Lula produzir mais? Mais benesses? Já É, vai estar falando com os se o imposto de convertidos. renda, se o imposto de renda e o Vale Gás não causam um efeito imediato na O que que acontece é popularidade, que há um desgaste com a imagem do Lula. O Lula é um ancião, um velho corrupto, um ancião, um discurso do século passado. Então, assim, ele já está cansado a imagem dele, entendeu? Eu acho que ele vai perder a eleição. E aí tem até uma questão lógica, matematicamente falando. Ele sai com 1,8% de vantagem sobre o Bolsonaro na última eleição, ganhou por 1,8%. E a gente conhece muita gente, né, nós conhecemos a turma que votou no Lula com nojinho, né, por causa do nojinho, e quem anulou o voto, também pelas mesmas razões. Eu não vejo o Lula conquistando mais eleitores do que ele já fez. Então, eu não vejo o Lula assim, nossa, que governo fantástico, vou de Lula. Não, não aconteceu isso. Então, eu acho que ele parte de um teto, que é o número de votos que ele tem, é aquilo. Só que eu vejo muita gente migrando. Votei no Lula com nojinho, mas não vou votar mais, vou anular ou não vou para a eleição. Ou eu anulei, mas dessa vez eu vou com o Flávio Bolsonaro, que é bem melhor que o pai. Só essa movimentação vale mais que 1,8%. Eu acho que por causa disso ele tem todas as chances de ganhar, entendeu? Ele tira essa vantagem só nesse pequeno movimento, assim. Os caras que saem de Lula para nulo e os caras que saem do abstenção ou nulo para Bolsonaro. É 1,8% só. Porque eu não vejo o Lula. O Lula tem um NPS de menos 10. Se ele falasse, não, o cara está com aprovação líquida de 10, tal. Não, está negativa. Então eu não vejo ele conquistar votos que ele não teve. Não vai rolar isso. Então eu acho que matematicamente está favorável para o Flávio. Tem muita água para rolar, entendeu? Agora, eu acho tão mais importante que isso é uma eleição na Câmara e no Congresso que seja um Senado, principalmente, um Senado que não seja esse Senado frouxo que a gente tem. E é. aí a gente começa a ver algumas ações mais incisivas em relação aos deuses, né? Eu estou Sim. esperando isso. Ô, Xará, das tantas coisas que aprendi com você, uma delas, certa ocasião, você virou e falou, e o nome disso é política, né? Eu não conheço nenhum candidato, não conheço nenhum político que, podendo lançar uma candidatura ou indicar alguém diretamente vinculado a si para fazer daquilo uma moeda de troca ou ser relevante, né? Ou mesmo perder, mas perder estando vivo no jogo, que abrisse mão, que foi exatamente o que o Bolsonaro fez, né? Então, o Bolsonaro
restringiu ao Tarcísio, ao governo de São Paulo, onde é uma barbada, lançou, para muita gente era um gesto de loucura, mas o fato é que o Flávio está aí, cabeça a cabeça com o Lula. Queria entender se você concorda com o Vitor que a tendência aí virou e é favorável ao Flávio, e se você concorda que existe hoje, na fotografia de hoje, um certo pequeno, modesto favoritismo ao Flávio. Então vamos lá. Bom, vamos lá. Do ponto de vista utilitário, né, do meu ponto de vista, eu gostaria que o Bolsonaro tivesse abençoado outro O candidato, ou até Tarcísio. que o Tarcísio saísse contra o candidato do Bolsonaro, enfim. Por quê? Porque não é que o Bolsonaro surpreendeu e acertou. Olha, veja como o Flávio está muito melhor Bem do que avaliado. imaginar. Não. É assim, você põe o Cone contra o Lula, o Cone vai ter 49% de largada. E aí é um pouquinho mais que ele precisa. O Cone, Você está qualquer dizendo o um. seguinte: qualquer um teria isso e o Flávio tem menos do que qualquer um teria. O Flávio, não. O Flávio tem o que qualquer um teria. A base. A partir daí, se fosse o Tarcísio já estaria 10 pontos percentuais na frente do Lula, mas não tem dúvida disso. Não estaria cabeça a cabeça. Porque é isso. O Lula está com o NPS de menos 10, menos 8, alguma coisa assim. Então, era para estar, o candidato hoje, desafiante, era para estar na frente, fora da margem de erro. Só está empatado porque é o Flávio Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem lá os motivos dele. Eu quero deixar minha herança política para alguém do meu sobrenome. Tem todas as razões dele. Eu não vou aqui discutir, nem dizer se ele está certo, se está errado. É a cabeça dele, não tenho por que julgar. Mas o fato concreto é, fosse outro candidato, fosse um ratinho da vida, que já tivesse lançado a candidatura, tivesse na rua, já estaria fora da margem de erro. Eu não tenho dúvida com relação a isso. Então, vai ser uma eleição difícil porque é o Flávio Bolsonaro. Por isso, é assim, hoje nós estamos em março. Vamos lembrar, início do ano passado, final de 2024, início do ano passado, teve uma queda significativa Da da popularidade. popularidade do Lula, né? E ele Ele recuperou. ele estava no NPS de 0 a 5 positivo, veio para menos 15. Meados do ano, né, Veio a teve lá o soberania. tarifaço, tal, o negócio da soberania, você não sabe o que vai acontecer durante o ano, né? Você não sabe. São muitas coisas que podem acontecer. São 6 meses, 7 meses até a eleição. Tem uma campanha inteira pela frente. Uma campanha inteira. Então, assim, dizer hoje, março, que a fatura está liquidada, putz, é assim, é muita bola de cristal, ninguém sabe. A única coisa que eu Sim, tenho certeza é isso. Não fosse o Flávio Bolsonaro, estaríamos mais confortáveis. Mais confortáveis. concordo. Não é que a fatura estava ganha. É só isso. Quem vai ganhar a É, eleição? Não sei. Sincero, é, hoje eu não sei. essa Mas eleição. veja, apesar do Lula poder mudar as coisas, etc., tem um elemento que joga contra ele, que ele é conhecidíssimo e tal, ele tem um nível de rejeição alto e Sim. é quase que inercial essa rejeição. Assim, É, mas o pessoal não vai mais mudar mas de é ideia. O naquela. É pessoal que o verdade, elegeu mas não vai mais é na mudar de margem. ideia, né? É na margem de erro. É como você disse, foi 1,8%. Pode ser de novo 1,8%, né? Pode ser Só um que, por por outro cento, pode ser lado, 0,5%. É assim, porque é um Bolsonaro que está do outro lado. é, Ah, não está se eu acho falando que. mais do Bolsonaro hoje. Hoje. Então, seis Mas meses veja, pela frente. aí vem outra questão. É um Bolsonaro bem mais digerível, Concordo, né? Ele é concordo. mais moderado, não Sem fala dúvida. aquelas asneiras e tal. É um Então, Isso, Bolsonaro ele que. isso. é um Ei, ô, Bolsonaro mais Vitor, palatável. é um Bolsonaro que sai da sala para peidar, é isso? É isso. Numa rota. Utiliza Uma uma rota na rota, mesa e tal. come de garfo e faca. Meu Deus do Mas é céu. isso, essa é a Que minha beleza. opinião. Eu acho que assim, aquele ônus de quem tá com a caneta, aquele ônus de quem é vidraça, aquele ônus de quem tá vindo do poder,
que assim, em situações normais, que não tivesse um altíssimo nível de polarização, o incumbente, o poder da caneta, isso pesa. Mas eu acho que na polarização é como um boxe, né? Você está por pontos, mas quem está no centro do ringue está dominando a luta. Então, nesse caso, o governo, né, ou o incumbente, ele não está no centro do ringue. Ele está levando porrada exatamente para ser incumbente, exatamente para ser o responsável pelo que está se vivendo ali. Então, num nível de polarização como a gente está, ser incumbente é ser janela. E ser oposição é ser pedra. É Né? isso. Então, o Lula, que era pedra na eleição passada, passa a ser janela nessa eleição. E passa a ser mais janela porque quem está opondo a ele é um Bolsonaro de garfo e faca, que, né, não é o Bolsonaro no seu estado mais puro, né? E tem até a Bruto. van- e tem até a vantagem no seu estado mais bruto. E tem até a vantagem de hoje a gente ter o Bolsonaro mais em estado bruto politicamente sequestrado. Porque agora, mais do que nunca, não dá para ignorar de que o representante do judiciário que conduziu o processo eleitoral não tem imparcialidade para estar na posição que estava. O cara que foi o responsável pela relatoria que condenou o Bolsonaro não tem a imparcialidade para estar no lugar que estava. Porque se um juiz não presta para um julgamento porque ele se mostra imparcial, todos os seus julgamentos são imparciais. Né? Quando a gente assiste aqueles filmes americanos, né, que alguém pega lá um promotor que promoveu uma fraudezinha qualquer, qual que é o grande pavor? Que tudo que aquilo que aquele cara obteve de sucesso perde o valor porque ele mostrou que ele não era correto, e se ele não foi correto numa, ele pode ter se correto. Então, as decisões do Alexandre de Moraes deveriam ser consideradas imprestáveis. Então, nunca, tanto quanto agora, o Bolsonaro é uma vítima de uma condenação exclusivamente política, conduzida por um cara que se mostrou absolutamente incompetente, né, parcial para a função em que ocupa. E você tem o Flávio Bolsonaro, que é o Bolsonaro que come de garfo e faca e tal, e que está nessa posição, né, de condenar o Lula, e a gente, de novo, questão da segurança pública é um discurso muito mais fácil para o Flávio Bolsonaro, que não vai ter dó nenhuma de dizer que bandido bom é bandido morto, enquanto o Lula vai tratar o tema de forma cheia de dedos. A economia, se tem algumas variáveis aparentemente positivas, essa taxa de juros aí, o que a gente está vendo é cada vez mais empresas entrando em regime de liquidação extrajudicial, recuperação de falência. Vamos ver isso cada vez mais, né? Então, eu acho que existe, neste momento, uma vantagem, e politicamente, a meu ver, o Bolsonaro também no exercício do seu interesse político, né? Ele nomeou o filho que muita gente imaginava que não, eu aposto o que quiser, que a maioria das pessoas não imaginava que a essa altura o Flávio já tivesse para e passo ali com o Lula. Muita gente imaginava que estaria muito menos, mas o fato é que, de uma certa maneira, está ali. E eu concordo com o Xará, nem tanto talvez por ser o Flávio, mas muito mais por ser contra o Lula. E, de novo, vou deixar registrado aqui para a posteridade, sigo achando, e cada vez mais, que o Lula não será candidato. Com maior for a Temos um incerteza, almoço, né? temos. Putz, temos um almoço. Com maior for a. Ninguém hoje consegue cravar quem será o próximo presidente. Em havendo uma dúvida razoável se o Lula leva ou não, eu duvido que, a essa altura da vida dele, ele vá se prestar a entrar numa eleição em que ele corre um risco concreto de perder e sair da vida pública como um derrotado. E por baixo. Duvido. Eu vou me dedicar à família, eu vou me dedicar à fome mundial, chegou a hora, eu já fiz o meu Saúde, papel, tô velho. estou entregando o Brasil aqui com um nível Essa de emprego certeza, essa, recorde. essa, essa certeza ele não vai ter. Não, Esse é o ponto. exatamente por ele não ter É a uma, é certeza. uma, é uma eleição parelha. Então, exatamente por isso que ele não vai entrar nessa bola dividida. Exatamente por isso. Se ele Não, tivesse eu ido para não, a eu eleição acho que com. sendo parelho ele segue. Eu acho que ele É. só larga o osso Ele, se houver uma ele diferença não grave. ele não vai correr 0,5% de risco de sair da vida pública como um derrotado. Ele vai sair como o cara que indicou um candidato
com o desemprego em 5%, com a inflação controlada, e aí, beleza, tchau. Por Tá quê? bom. Porque se o candidato que ele indicar ganhar, quem ganhou foi ele. Se o candidato que ele indicar perder, quem perdeu foi o candidato. Mas o tempo dirá. Bom, passamos a O tempo régua dirá. aqui. Passamos a régua aqui rapidamente, bola dentro, bola fora, dica, começando pelo meu xará aqui, para a gente passar a régua. Putz. Ah, Muito tempo, né? bola. Então, eu nem pensei direito. A dica, eu escrevi sobre isso, né? O documentário do Ennio Morricone. E tem uma outra dica do outro documentário que acabou de sair, do Paul McCartney, para quem é fã do Paul McCartney, muito bom a carreira dele depois dos Beatles, né? Muito, muito legal. É, bola dentro e bola fora, putz, eu não pensei em nada, sinceramente, estava mais preocupado com outras coisas. Tem tanta coisa, né? A bola fora eu não vou dar uma bola fora ao concurso, né? Então, deixo para vocês. E aí, e você, Vitor, qual que é a sua bola dentro, sua bola fora e sua dica? Vamos falar de futebol, que nós não falamos. Bola dentro para o Vasco, que contratou o Renato Gaúcho. Melhor opção possível nesse momento conturbado, que sempre é Porra, se conturbado. tivesse esperado um pouquinho, tu podia pegar o Crespo, né? Então, a bola fora é para o São Paulo, que demitiu o Crespo sem nenhum motivo, assim, realmente não entendi. O cara estava engrenando o time. Eu explico qual foi a decisão. Ah, E não que eu concorde, eu não concordo com nenhuma das falaram partes que ele era envolvidas. vagabundo, dava um treino de 1 hora e saía e Então, tal. eu não concordo com nenhuma das partes envolvidas. Primeiro, que a pretensão do Crespo era que o São Paulo simplesmente não caísse. Me parece pouco para quem está dirigindo um clube como o São Paulo. E que a pretensão da direção Ah, do o São cara bem Paulo é que o São realista, né? é, é realista demais, por isso perdeu o emprego. Né? Sincericídio. E a pretensão do São Paulo era ter uma campanha para ser campeão, que me parece também pouquíssimo realista. Né? Então, pô, acho que assim, ó, Mas pelo tem menos que você não fala, né? Então, quem entra, o São Paulo tem que entrar no Campeonato Brasileiro para estar pelo menos na zona da Libertadores. Pelo histórico dele, ele é um natural candidato ao título, como outros times, mesmo em má fase, como é o caso do Corinthians, como é o caso do Palmeiras, como pode ser o caso do Fluminense. Agora, nunca sem entrar com essa pretensão. Agora, eu acho que a cagada ela ganha uma proporção gigantesca, desculpa fazendo um pequeno parênteses, quando você indica quem você indica, né? Aí realmente vou poupar comentários para não correr o risco de entrar naquela zona que pode gerar processo, cancelamento ou coisa que o valha. Mas enfim. E bom, então, e a dica qual é, Vitor? Você indica. Sem dica. Márcio, bola dentro, bola fora e sua dica. Bom, voltando a falar de futebol, que é o importante, né? A bola Sim. fora fica por conta quer dizer, não, a que explodiu foi a do Cruzeiro e Atlético. Na verdade, né, aquilo ali foi uma coisa horrível, né, um pancada, um negócio absurdo, né? Mas o fato é que é reflexo do que se vê fora de campo. Lá em Porto Alegre só não teve porrada, porque o Grêmio abriu uma vantagem tão grande no primeiro jogo, mas quer dizer, os nossos dirigentes adoram, os dirigentes internacionais passaram a semana inteira falando em complô contra o Internacional, não sei o quê. Aí dentro do campo acaba rolando uma Uma estupidez como contaminação, essa aí, né? uma vergonha para o mundo inteiro, né? E a bola E dentro? não, eu não vou ter bola dentro. A segunda bola fora também é de futebol. Foi a forma que o Flamengo, ninguém aqui é Nossa, flamenguista, é mas o que verdade. o Flamengo fez com o Felipe Luiz, bicho, não se Verdade. faz com cachorro, bicho, né? Enfim, tinha uma piadinha, mas é meio pesado, não vou contar aqui. Mas o que fizeram com ele, bicho, pelo amor de Deus, cara, nós faz com cachorro sarnento. Que é isso, cara? Negócio horrível, né? De noite, um telefonema de 20 minutos lá e coisa e tal, nem isso. Enfim, esses dirigentes do Flamengo realmente parece que eles vão conseguir estragar tudo que foi feito de bom na administração do Flamengo nos últimos anos. Esse cara é o mesmo que, quer dizer, eu detesto politicamente correto, eu detesto cultura woke, mas esse cara, o tal do BAP,
foi aquele que se referiu a comentarista da Globo lá, né? Ah, aquela narigudinha da Globo. Porra, pelo amor de Deus, cara. Eu acho a menina chata, lacradora, tudo isso eu acho, mas, porra, o presidente de um clube se referir desse jeito aí, realmente, esse cara é realmente, não sei de onde é que tirar. E a Eu devia dica aprender, devia aprender com a Leila, né? Que dá é, uma pô, a resposta boa, Leila né? é fantástica, a Leila é fantástica. E não é mimimista, não é, né, não tem nada disso, não é mililacombiana, Ah, ela vai lá e resposta resolve. dela, Só isso, resposta só dela do isso. futebol feminino foi sensacional. Bom, vamos lá. E A não minha só bola. a Ah, dica, só um perdão. pouquinho, a dica ainda é esporte, daqui a pouquinho João Fonseca contra a Sinner. É Esse jogo vale a verdade. pena. Muito Esse boa jogo vai dica, ser hein? legal de ver. Muito boa dica. O João, cada vez jogando o fino da bola, claro, vai jogar contra o número 19 anos, 2, rapaz, 19 né? anos. Mas tem um grande potencial. Eu até dou uma dica aí no podcast da empresa lá. Entrevistei o Marcelo Mério, que foi figura famosa aí do tênis brasileiro, comentarista de vários canais, foi técnico do Meligene, e o Marcelo falou com muito otimismo em relação ao João e o potencial dele. Mas vamos lá. A minha bola fora vai para o nosso Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que tem uma aparência equivalente à sua atuação. Então, acho que isso talvez resuma mais do que qualquer coisa que eu possa dizer. Né? Impressionante, assim, a sua inoperância. Bunda molice. A- bom nome. Bunda Moniz. A minha bola super dentro, gol de placa, Puskas para Malu Gaspar, né? Baita jornalista, investigativa. Então, nem parece que é mulher, no pior sentido do que eu vou dizer, porque as feministas não a defendem de nenhum ataque que ela sofra, né? Então, assim, parece que é quase como se ela fosse um homem, porque ela está sendo massacrada pela esquerda e eu não vi um movimento feminino, acusada de todo tipo de coisa, xingada de todas as formas e não apareceu ainda nenhum movimento feminista para manifestar sua sororidade em relação a ela, porque obviamente ela usou, né, fazer esse negócio que está super fora de moda no Brasil, que é um jornalismo independente, investigativo e muito, muito, muito corajoso. Então, uma super bola dentro para Malu Gaspar, tá? Jornalista de mão cheia. Nossa, todo o mérito do mundo para ela. Bom, e a minha dica vai para um filme argentino que eu assisti por acidente, mas que tem uma beleza, que tem uma doçura, chama Parque Lezama. Se vocês não assistiram, assistam hoje. São dois velhinhos que se encontram num Aonde? banco de pá. Na Netflix. Parque Dois Lezama. velhinhos. Parque Lezama, dois velhinhos. O cinema argentino é fantástico, né? E ali são dois velhinhos que interagem num parque. E, pô, eu não vou falar mais nada, mas assistam, que é de uma beleza, é de uma doçura, é emocionante. Quando é que o filme é bom? Quando a gente dá risada, quando a gente chora, quando a gente pensa, quando tudo aquilo toca a gente das mais diversas maneiras, né? É um filme que se dá praticamente num único ambiente, mas de interpretações maravilhosas, então é uma super dica aí. Meus amigos, muito bom matar a saudade de vocês. Uma pena que nós não tivemos a oportunidade de acompanhar o nosso amigo Márcio com a câmera. Fosse comigo, não estariam perdendo nada, mas no caso do Márcio, a gente está perdendo essa beleza madura, né? Que encanta as salas de aulas dos cursos de projeto por Brasil afora. Xará, sempre bom falar com você, Vitão. Ainda mais, um abraço para todos. E se Deus quiser, até semana que vem, agora daqui para frente, com uma regularidade maior. Nós estamos com sorte que o Almeida estava com umas férias aí acumuladas e vai liberar a gente. Não vamos pagar uma conta cara por conta disso. Já tem um assunto para semana que vem. Você A quer dar um CPI a spoilerzinho? CPI do Tofolão Xandão já teve 35 assinaturas. Agora depende Só do falta o Alcolumbre. número, mas está sendo pressionado. Tá Não, sendo e muito. Vamos ver se é. até lá a gente já começa a falar dessa CPI. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus, meus amigos. Valeu. Falou. Tchau, Tchau, tchau. Abraço. tchau. Tchau, tchau.